Sejam muito bem-vindos, você pode se assentar. Que bom que você está aqui nesta noite na primeira Igreja Batista de Jacareí. Também saudamos aos nossos irmãos que nos acompanham também no Facebook e no YouTube. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom? Nós estamos numa série de mensagens, hoje já é a quinta mensagem. Eu chamei a esta série os conflitos e as escolhas dos pacificadores. Aprendemos que várias são as escolhas dos pacificadores. Eu não vou escolher se eu vou passar por conflitos ou não. Eles são inerentes, eles fazem parte das relações humanas. Todos nós temos conflitos. Vivemos conflitos por vezes por questões de diferenças, por questões de interpretações a uma situação, algum evento, alguma questão que envolva as relações familiares, ou até mesmo de trabalho, de amizade, ou até mesmo na igreja. E nós também sofremos conflitos que envolvem erro. Nós somos pecadores, eu e você. Nós erramos, nós tropeçamos, nós falhamos, nós pecamos. E para cada um destes conflitos, tem caminhos, tem escolhas que você precisa fazer. Hoje, pela manhã, eu compartilhei uma das competências, das habilidades necessárias para lidar com os 3 tipos de conflitos, que é a nossa capacidade de ouvir. Então hoje você depois pode entrar no YouTube, na quarta-feira o vídeo é postado, ou se você quer logo já ouvir, no Face pela manhã, você também tem ali na página da nossa igreja para você ouvir, tá bom? Então hoje eu quero compartilhar com vocês, neste momento, superando os conflitos que vêm pelas diferenças. Eu tenho mencionado para vocês, guarde por favor assim a sua mão, estenda a sua mão assim para você guardar. Existem 5 maneiras clássicas de você lidar com um conflito. Do meu jeito, do seu jeito, do nosso jeito, de jeito nenhum, porque a gente não conseguiu resolver, e do jeito de Deus, que tem a ver com a palavra. Eu vou voltar-me para as Escrituras para ver o que Deus tem a me ensinar sobre isso. A nossa série de mensagem é voltada para o jeito de Deus, em termos do que a palavra de Deus nos ensina, sobre como nós devemos lidar com os conflitos. A solução, amados, aos conflitos de diferenças, tem a ver com a negociação e a tolerância. Hoje eu vou focar muito mais a ideia da tolerância, porque quando falar sobre os conflitos de interpretação, nós também iremos falar um pouco sobre a questão do princípio da negociação. Então hoje compartilho com vocês mais uma competência para lidar com todos os conflitos. Esta palavrinha, tolerância. A palavra tolerar, literalmente, significa suportar ou persistir. Quando o seu uso está associado a pessoas, significa ter paciência em relação aos erros ou fraquezas de alguém. Esta palavra, suportar, nas Escrituras, não aparece sozinha. Ela é qualificada pela palavra também amor. Olha o que vai dizer Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Quero que você leia em voz alta comigo, porque assim você fixa o versículo na sua mente. Diz assim as Escrituras: como prisioneiro no Senhor, não apareceu aí não, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Repitam comigo: suportando uns aos outros com amor. Fala para a pessoa do lado ali: suportando
uns aos outros com amor. Esta é a qualificação da tolerância, tá bom? Eu aprendi alguns princípios que são relevantes numa passagem que eu confesso que foi muito consoladora ao meu coração. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua última carta escrita, que foi a carta de 2 Timóteo. Já está preso, já entendeu o apóstolo Paulo nesse momento ao escrever, que o ministério dele já estava chegando ao fim. Estava muito próximo à sua partida. O Espírito Santo de Deus já lhe falara a respeito disso. É nesse contexto, nos versículos anteriores do que eu vou ler, que ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Tá bom? Você percebe o apóstolo Paulo muito consciente neste momento. E eu gosto das saudações do apóstolo Paulo, aquelas que estão no começo e estão no fim, porque ela fala muito de gente, fala muito de pessoas. Quando o apóstolo Paulo descreve nomes, eu faço questão de pesquisar e estudar esses nomes para ver quem são estas pessoas, porque ele geralmente se torna tão humano como nós. Às vezes, nós temos algumas ideias distorcidas sobre a espiritualidade, de que a espiritualidade, ela nos desumaniza, ela tira a nossa humanidade. Tem muita gente que vê em algumas situações humanas, como o sofrimento, a fraqueza, a tristeza, o desânimo, ou a uma ansiedade natural, não a pecaminosa que te perturba durante vários dias, como sinônimo de fraqueza. Algumas pessoas, elas idealizam a ideia de que estar forte espiritualmente significa nunca entristecer-se, por exemplo, ou não se decepcionar. E você vai perceber o apóstolo Paulo vivendo e declarando uma espiritualidade, mas também falando muito daquilo que é o ser humano. Quero compartilhar com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 22. Ele está escrevendo a Timóteo, um jovem pastor: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu a meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onísiforo. Onísiforo, assim, né? É um nome bom para seu filho aí, dona. Né? Onísiforo. Onesíforo, esse Z que me mata, mas tudo bem. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo, outro nome para seu filho, dona, doente em Mileto. Procure vir antes do inverno.
Eubulo, olha mais um para você. Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Gente, o que eu vejo nesse texto, a primeira coisa que eu vejo é gente para tudo quanto é lado. É gente, muita gente. E eu gosto demais disto, né? Porque quando eu vejo gente, eu já vou catando, porque eu sei que vai ter conflito. E tem, né? Você vê descrição de pessoas, você sabe que existem conflitos. Uma vez eu ouvi uma mensagem muito linda, consolou meu coração, do professor Xavier, já está com Cristo Jesus. Ele pastoreou durante vários anos a igreja ali na Tijuca, Memorial da Tijuca. Foi o meu professor na faculdade. E eu lembro até hoje das mensagens dele na sala de aula, que eu coloquei alguns pontos para vocês aqui. O tipo de pessoas que a igreja de Jesus tem. Por exemplo, a igreja é formada de gente que vem e que também vai, que se afasta. Quem fala ali? Demas. O texto diz, Demas estava, mas ele amou muito mais o mundo. Ele veio, mas também ele foi. A igreja também é gente de gente que vem para ser uma bênção. Ele vai dizer assim, só Lucas está comigo. Ele vai dizer que é formada de gente que vem e que fica como Lucas. Só Lucas está comigo. Também é formada de gente que vai para ser uma bênção, como Crescente e como Tito, que é enviado às outras igrejas. E a igreja é formada de gente que vai sendo um problema, mas volta para ser uma... Quem é esse? Marcos. Abandonou no meio do caminho. Lembra que eu falei sobre isso? É este mesmo João Marcos que agora é chamado para vir. Ele saiu sendo um problema, mas volta sendo uma bênção. A igreja também é feita de gente que fere. Eu queria até dizer para você que não existe, mas existe. Gente que fere. Alexandre, o latoeiro, me fez muitos males. E a igreja é feito de Deus, porque você vê a graça de Jesus o tempo todo. Portanto, quando falamos de conflitos, de diferenças, a primeira realidade, baseado nesse texto que você vai ver como um todo, é o seguinte: tenha uma expectativa realista das pessoas e da vida. Complete, por favor. Tenha uma expectativa realista das pessoas e da vida. Como assim? Você vê todo tipo de gente. Então, quando nós falamos sobre conflitos de relacionamentos, algumas verdades você precisa compreender. A maioria das nossas mágoas, irmãos, são por expectativas irreais de quem são as pessoas. Nós, por vezes, idealizamos as pessoas e elas nos decepcionam, não porque, de repente, elas tenham cometido um erro necessariamente. É porque elas não fizeram aquilo que nós esperávamos que fossem feitos. E isto traz em nós inúmeros conflitos. Irmãos, o ser humano não é linear, complete ali, é dinâmico. Linear é uma coisa que segue uma linha e não muda. O ser dinâmico é a ideia de que vai mudando o tempo todo. As pessoas mudam o tempo todo. Eu não sou o mesmo, por exemplo, eu assumi aqui no dia 15 de novembro como pastor desta igreja, mas eu já não sou o mesmo pastor que entrou aqui. Tenha por certo que eu não sou mesmo. Não sou nem o mesmo pai e não sou nem o mesmo marido. Porque o contato com outras pessoas e as outras experiências e a idade
e diversas situações, e os livros que eu li, e as mensagens que eu ouvi, e as pessoas que convivem comigo, transformam a minha maneira de viver. Então, as pessoas, elas não são lineares, elas são dinâmicas. Os fenômenos da vida, falamos sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre trabalho. Fenômeno é qualquer circunstância que envolve pessoa, não são simples, eles são complexos. Complete, por favor. São complexos. Os fenômenos são multideterminados, ou seja, eu não posso dizer para você que eu estou chateado por causa disto. Geralmente nunca é uma coisa só. São muitas coisas que acontecem que afetam a minha vida. Por exemplo, falamos de depressão, falamos de decepção, de suicídio, ou de um divórcio, ou de um filho que está vivendo alguma situação difícil. Nós gostamos de simplificar e queremos descobrir qual é a razão e acreditando que as questões acontecem por causa de uma situação só. Por exemplo, por que aquela pessoa se suicidou? Ah, foi porque ela ficou desempregada. Ah, não, foi porque... Aí a gente quer achar uma coisa só. Nunca é uma coisa só. Os fenômenos e os conflitos são multideterminados. Não são simples. São uma série de coisas que estão acontecendo. Portanto, eu tenho que olhar para as relações não como de causa e efeito, mas de causas e efeitos, plural. Porque são muitas coisas acontecendo. A vida não pode ser encarada só de forma subjetiva, mas intersubjetiva. Ou seja, é quando você dizer assim, é a minha opinião, você está dizendo num aspecto subjetivo. Você está falando de você. É uma pessoa, é uma relação. Intersubjetiva significa que são várias relações. Portanto, vivemos relacionamentos que nos afetam, bem como também afetamos as outras pessoas. É isto que significa intersubjetividade. As pessoas e nós afetamos quem está convivendo. Vocês, quando se relacionam comigo, tenham por certo que vocês, sem dúvida alguma, afetam a minha vida. As circunstâncias, as informações, as situações, elas mudam a nossa maneira de pensar, inclusive de crer. Eu conheço um pastor que defendia que criança quando morre vai para o inferno, na teologia dele, vai para o inferno. Aí perguntaram depois de 5 anos para ele, ele diz assim, bom, antes do meu neto falecer, agora toda criança vai para o céu. Porque a experiência de vida muda a nossa experiência, né? Quem atravessou por um câncer não tem a mesma percepção de um câncer do que ela tinha quando ela estava fora, quando ela não experimentou o câncer. Quando você não tinha filho, você olhava para as crianças e dizia, onde está a mãe dessa criança? Meu Deus do céu. Depois que você tem filho, você até fica mais misericordioso e você muda a sua perspectiva de lidar com os seus filhos. Eu, por exemplo, era um pai maravilhoso antes de ter filhos. Meu Deus do céu, como era bom. Sabia educar filho, que é uma beleza. Depois que a gente tem filho, é uma outra realidade. Porque as pessoas interferem e mudam a nossa vida, a nossa experiência. Provavelmente você, papai, que tem o seu filho, vai chegar na casa da vovó e você vai olhar para a vovó tratando aquele neto e você vai dizer, eu não acredito que ele está fazendo isso. Comigo não era assim. Comigo era acolá, e assim, e daquele jeito. Como meu pai e minha mãe mudou tanto. Pai, cadê você? E aí lembra com aquela coisa, daquela meia dor, né? Fazia assim, e brigava assim. Porque as pessoas mudam. Repita comigo.
As pessoas mudam, nós mudamos o tempo todo. Portanto, tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato que Deus fez cada pessoa diferente. Você precisa gostar disso. Você tem que pedir para Deus para gostar de que as pessoas são diferentes. Tem que abrir mão de você querer encaixar todo mundo na fórmula do jeito de ser. As pessoas são diferentes. Segundo lugar, responda às diferenças com sabedoria, entendimento e conhecimento. Foi sobre isso que eu preguei hoje pela manhã. Sobre este versículo. Com a sabedoria se constrói uma casa e com o entendimento ela se afirma. Com o conhecimento enche-se os quartos de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Ou seja, você precisa ter entendimento. Ter entendimento é não separe as coisas. Não tire as frases dos contextos. Olhe para uma situação, uma circunstância, não se apresse, mas tente entender tudo o que aconteceu antes, para você também perceber o que está acontecendo depois. Eu ensino as pessoas a educarem filhos. Algumas pessoas me perguntam: pastor, eu devo disciplinar o meu filho com a vara ou não? Eu falo, depende. Depende de quê? Do que acontece quando você disciplina. Depois. Porque o maior erro dos pais não é o ato deles disciplinarem, mas é o que acontece depois. Sabe por quê? Porque todo pai que disciplina ou uma mãe disciplina, um filho fica com culpa. E aí o que acontece? Dá tudo o que o filho quer. Uma vez uma terapeuta perguntou para uma filha que tinha acabado de apanhar. E ela contou isso na sessão de terapia. Meu pai me bateu. O terapeuta ficou assustado. E como você se sentiu? De bater mesmo, de espancar. E ela diz assim, eu gostei. Aí o terapeuta disse, mas você gostou por quê? Porque no dia seguinte ele me levou no shopping e gastei 30 mil reais, aliás, 3 mil reais em compras. De tão culpado que ele ficou. Então eu gostei. Um comportamento, uma questão, o que acontece depois é muito importante. Porque por vezes você pode estar reforçando um comportamento, uma situação que não é agradável. Por exemplo, você tem um aluno na escola, você que é professor. Tem um conflito de diferença. E você diz, menino, se você não se comportar, eu vou te dar uma advertência ou você vai ficar de suspensão. 2 dias em casa. O que ele vai fazer? Se ele não gosta de escola, ele vai aprontar para ficar 2 dias de suspensão. Porque para ele é isto que é melhor. Então, o que acontece depois, você precisa observar também. Ter entendimento no meio dos conflitos de diferenças, é importante você observar o que acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois. E isto muda as relações. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, diz o texto. Quem era esse Demas? Olha o que vai dizer sobre Demas em Filipenses. Olha o que vai dizer. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim também como Marcos, Aristarcos e quem? Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas estava até preso, gente, com o apóstolo Paulo. Mas ele amou mais o mundo no final da vida. Portanto, amados, tolerância é a nossa capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas, questões simples de questões complexas. Ou seja, quando você estiver lidando com um conflito de diferença, será que essa diferença é tão insuportável para você mesmo? Ou talvez você precisa relevar?
Será que essa diferença é errado? É pecado? No caso, o apóstolo Paulo está apresentando aqui uma diferença de alguém que deixou o evangelho e amou mais. Fala de um conflito de relacionamento que vem pelo erro. No caso do conflito de João Marcos, lá com Barnabé em Atos, não era de pecado, mas era de abordagens e interpretações, de diferenças do que eu acho certo e não tem a ver com certo e errado. Aquilo que a Bíblia deixa claramente que é pecado será sempre. E nós podemos concordar e discordar, respeitar o outro não. Porém, eu afirmo e me posiciono e digo aquilo não é saudável, aquilo a Bíblia condena. Mas conflitos de diferenças se referem à nossa cultura, se referem muitas vezes a temperamentos, se referem a tradições, se referem a ritos, se referem se eu vou comer churrasco, lasanha, se vai ser fora, se vai ser dentro, quem convida, quem não convida. O que eu vou fazer com o meu tempo livre, se a gente faz as compras ou se eu vou descansar. Diferenças não têm a ver com moralidade, mas sim com aspectos que são importantes para um e que podem não ser importantes para o outro. E que eu muitas vezes preciso tolerar, respeitar, amar e também entender o quão significado que tem esta questão para a pessoa. Que pode ser o meu filho, meu esposo, minha esposa, a pessoa da igreja. Aqui na igreja nós temos questões que são muito diferentes, que talvez a igreja vizinha, logo ali, é muito diferente de nós, e nós não dizemos que isto é certo ou errado, mas apenas nós somos diferentes em muitas questões aqui, e isto não torna errado. Portanto, distingua se é algo sério, algo pecaminoso, simples, o complexo. Terceiro lugar, mostre às pessoas o caminho ao seu coração e estabeleça fronteiras sem abrir mão da graça e da justiça. Mostre às pessoas o caminho ao seu coração e estabeleça fronteiras. O texto vai dizer assim: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqui ele está revelando o coração. O que é importante para mim? Que valor isto tem para mim? Existem diferenças, irmãos, que nós brigamos ou nós entramos em conflitos porque a outra pessoa não sabe qual a importância que aquela situação tem para ela. Hoje pela manhã, eu compartilhei uma ilustração de sapatos no meio da sala, como pode ser conflituoso, né? Então, se eu revelo a importância que isto tem para mim, e eu negocio, e eu falo, e eu expresso, traga João Marcos porque me é útil. Eu não gosto disto, isto não me faz bem. Por favor, quando você fala com o seu tom que você usa, eu acabo mirando. Por conta do meu pai, da minha mãe, isto me lembra reprovação. Do jeito que você fala, não é que esteja errado pelo que você falou, mas a maneira e o tom de voz que você fala me faz sentir infantilizado. Eu gostaria que você não usasse. Sabe, quando você atrasa, eu não me sinto respeitado. Eu gosto, não peço que você concorde comigo, apenas que você me respeite. Quando acontecer alguma questão que atrasar, manda uma mensagem para mim, porque eu não paro, eu assim não penso besteira, porque você não tem ideia quanta bobagem eu penso quando você atrasa, porque o amor que eu sinto por você me faz imaginar de que pode ter acontecido um acidente. Então eu preciso de informações que faz com que eu me sinta segura e amada. Deu para entender? Estas são expressões que revelam o nosso coração. Eu não estou dizendo que é o certo. Eu não estou dizendo é assim que é certo, não. Eu apenas estou revelando e dizendo
que eu quero, isto é o caminho ao meu coração. E também eu posso dizer qual é o caminho ao seu coração. Versículo 14 diz: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Aqui tem a ver com fronteiras. Aqui tem a ver com limites. É errado, pastor, alguma coisa, mesmo que não seja errada, mas não me faz bem, eu poder estabelecer um limite, sem dúvida alguma. Você deve estabelecer limites. Por exemplo, você que é um homem, ir na casa da mamãe almoçar no domingo pode ser extremamente desconfortável para alguns homens. Porque os homens gostam do seu sofá, da sua cama, da sua casa, do seu lugar, da sua tranquilidade, da sua paz, e eles adoram a caixa do nada. São os homens. Porém, você casou com uma mulher e não com um homem. Você casou com uma mulher que gosta de conexões, renova-se emocionalmente na casa da mamãe, ela abraça aquela comida, lembra a infância, ela sente-se bem. Quando não está com a mãe, sente culpada, porque ela sabe que um dia essa mãe não vai estar. Então ela pensa, eu quero estar com a minha mãe, aproveitar essas oportunidades, eu quero ir lá. E ela diz assim, e quando você vai comigo, porque você é meu marido, porque vocês são os meus filhos, eu tenho uma família. Ir sozinho significa que eu sou uma mulher sem marido, e eu não casei para isso. Então, vamos comigo? Aí você fala assim, meu Deus do céu, tá bom, vou ter que ir. Aí é a sua hora de você estabelecer limites e fronteiras. Eu vou, mas eu gostaria, por favor, que não passasse das 3 horas da tarde, das 2. Que você não quisesse que eu esteja fazendo isto ou aquilo. Aí você fala como você sente, porque aquele sono da tarde do domingo é importante para mim. E eu não gosto, por mais que sua mãe ofereça a cama, eu quero dormir na minha cama. Combinamos? Pode ser até as 2, até as 3. Aí ela vai responder e vai dizer assim, ah não, mas não sei o que, e o café. Então tudo bem, mas a gente pode negociar. Porque eu também quero me sentir amado. E para mim é importante o meu espaço. Combinamos? Dá para falar assim, gente, ou não dá? Parece tão difícil, parece tão fácil quando o pastor fala, né? Na hora da briga lá que o negócio esquenta. Porque não se trata de certo e errado, se trata de aquilo que me alcança, aquilo que não me alcança e aquilo que me fere. O apóstolo Paulo está dizendo, Alexandre me fez muitos males, previna-se contra ele, cuidado com ele, estabeleça fronteiras, estabeleça limites. O problema é que nós queremos que as pessoas respeitem limites que nós nunca dizemos para elas que existem. Nós queremos que a pessoa alcance necessidades nossas ou valorize coisas que para nós são importantes, que nós nunca revelamos que estas coisas eram importantes. E nós precisamos revelar o nosso coração. Portanto, tolerância é uma disposição de permitir que outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites das Escrituras, sem julgá-las ou desprezá-las. Em quarto lugar, seja sensato e disposto a ceder. Seja sensato e disposto a ceder. Será que seria uma coisa tão terrível se fizéssemos as coisas do jeito do outro, irmãos? Será que é tão complicado assim a gente fazer as coisas do jeito do outro? Dona, será que é tão complicado para você permitir o seu marido, o seu filho fazer algo diferente do que você sempre faz? Talvez você diga assim, nossa pastor, você está pegando no nosso pé ultimamente. Porque os homens queixam-se muito que as mulheres só gostam que se façam as coisas daquele jeito delas. Isso se refere às questões domésticas. Mas os homens também, quando se trata de compras, de coisas, de saídas, de tempo,
Eles querem que se façam as coisas sempre do jeito deles. E não é assim. Nós precisamos ceder. O texto vai dizer: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqui você vê o apóstolo Paulo mudando de opinião, porque João Marcos foi motivo de separação com Barnabé. Aqui ele está aprendendo. Como diz a Chiquinha, é próprio dos sábios mudar de opinião. Lembre-se de quanto Deus o fez interdependente dos outros. Você precisa dos outros. Os outros, mesmo que você não queira, te afetam. E você também afeta. Não estou dizendo afetar no sentido apenas de ser ruim, no sentido de que você precisa ser amado e também precisa amar. Pergunte-se sempre, irmãos, para quem a questão é importante. É importante para quem? Para mim ou para os outros? É uma situação simples ou complexa? Pergunte para os outros. Às vezes você vai estar brigando por questões que são importantes só para você. E ali é questão que você diga: é importante para mim. Eu preciso nesse momento disso. Revele a importância disso. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião. Complete, por favor. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião como resultado de você dar ouvidos a outra pessoa. Considere você mudar de opinião como resultado de dar ouvidos a outra pessoa. Irmãos, mudar é uma bênção. Tem gente que tem muita dificuldade de mudar. Os filhos, quando nascem, nos mudam. Quando eles viram adolescente, nos mudam também. Casar muda. Vir à igreja muda. Fazer um curso de discipulado muda. Fazer o Casados para Sempre, Pai para toda a vida. Conversar com um adolescente, visitar um asilo, se expor, ouvir o lado daquela outra pessoa. Não tenha medo de mudar, esteja disposto a ceder. Tolerância, irmãos, é a capacidade de aceitar os traços característicos que você gostaria que fossem diferentes em outra pessoa. E sacrificar, sublinha ali por favor, sacrificar seus próprios desejos para o benefício dela. Eu disse hoje pela manhã que os homens tendem a querer chegar em casa e não ter problemas. Não receber queixas, porque eles já chegam com o estresse, e eles anseiam chegar em casa porque ali é o lugar de paz e tranquilidade. Mas eu quero falar principalmente para casais que têm filhos pequenos. É muito cansativo, não consigo entender uma palavra para sugar. Quando você tem filhos pequenos, a mãe em casa foi sugada de tudo que ela poderia. Física, emocional, nas habilidades, cuidar de casa. Cuidar com criança é um trabalho repetitivo, extremamente esgotador. Troca fralda, fala a mesma coisa, dá comida, o cuidado. Cansa demais, a repetição esgota. E quando você chega em casa, aquela mulher quer que chegue seu super-herói. E eu sei que você está cansado. E muitas vezes você chegar como super-herói significa que você tem que se sacrificar. Você precisa entender que as coisas são diferentes. Muitas vezes nós vamos ter que agir nisso e compreender isso. Eu lembro que quando as crianças lá em casa são tudo perto da outra, eram 3, eu estacionava meu carro, ficava 2 minutos orando, e eu dizia assim: quem tem que chegar em casa tem que ser o cara, porque a Sueli deve estar extremamente cansada. E aí eu fazia minha oração e de fato chegava o camarada que tinha que resolver tudo. Já pega uma criança, já faz aquilo, já troca a fralda, já ajuda na comida, já faz. E ela dizia assim: ainda bem, chegou o cara dessa casa. E eu falava: sou eu mesmo, né? Aí você vai chegando, mas no fundo, gente, eu chegava esgotadíssimo. Em todos os relacionamentos nós precisamos aprender a sacrificar-nos. Isto é amor, isto é ser
tolerantes. Ser tolerantes. Quinto lugar, aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Repita comigo: eu devo aprender a buscar coisas boas nas outras pessoas. A gente foi treinado a buscar erro nos outros, né? Câmera existe para ver os outros errando, né? A gente está vigiando, te surpreendi, né? A gente precisa surpreender o outro fazendo coisa boa, gente, né? Buscando coisas boas. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, diz o apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. Realidade, que isto não lhe seja cobrado. A nossa capacidade de tolerar e de perdoar, que isto não lhe seja cobrado. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou abrindo mão dessa dívida que vocês têm comigo, para que isto não seja cobrado de vocês. Irmãos, esteja disposto a tolerar características irritantes nas outras pessoas. Quero te falar uma coisa sobre características que você vê em outra pessoa irritante. Provavelmente são as mesmas que você tem. Por isso que você não suporta do outro, né? Já viu uma pessoa que fala muito? Quem ela não suporta? Pessoa que fala muito, porque não tem chance de falar. Já viu uma pessoa quieta? Quem ela não suporta? Uma pessoa quieta, porque ela não consegue dialogar. A gente nos irritamos aquilo que nós vemos no outro que nós não gostamos. Por isso você precisa aprender. Tolerância, irmãos, é a capacidade de reagir de maneira amorosa. Complete ali, de maneira amorosa, a imaturidade, sublinha ali, imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos a seus padrões de imaturidade. Isto é tolerância. Às vezes você vai alguém falando alto com você, levantando voz, julgando. Gente, eu como pastor escuto muitas pessoas às vezes colocando questões que não são pecados como se fossem. Fazendo avaliações, julgando às vezes a igreja, dizendo que a gente não é espiritual porque, sei lá, vem de calça comprida na igreja, né? Coisas, sabe aquelas coisinhas? Ou de repente, aqueles baptistas que ficam bravos porque a gente não canta mais o HCC, ou o cantor cristão, e essa igreja esqueceu. Ou algumas coisas que o pessoal coloca, né? Eu entendo a importância deles e respeito. Mas classificar isso como um pecado já é uma outra história. E nós temos que ser pacientes. Em sexto e último lugar, lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. Lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. Mas o Senhor permaneceu a meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. O que Ele está dizendo? O Senhor está o tempo todo comigo. Você vai encontrar todo tipo de gente. Você vai encontrar os Lucas, que estará com você. Você vai encontrar os crescentes que precisam sair para uma obra. Os Titos. Você vai encontrar os Demas que estiveram perto, mas que depois se foram. Às vezes falando mal. Você vai encontrar os João Marcos, que num momento te feriram, mas depois de outro momento vão ser bênção na sua vida. Você vai encontrar todo tipo de pessoa. Lembre-se o quanto Deus foi tolerante com você. Permita que a paz de Jesus, irmãos, seja o juiz de todas as suas relações. Seja esse mediador. Olha o que vai dizer a palavra. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tolerância é a capacidade
de demonstrar amor bíblico aos outros, mesmo quando estão lutando ou não contra o pecado. Nós temos, portanto, muitas diferenças de temperamentos, diferenças de histórias, de criação, diferenças de gostos. Nós temos tantas coisas que às vezes nós elevamos estas diferenças à categoria de certo e errado quando elas não são. E o caminho de Deus é que nós sejamos tolerantes. Que Deus nos ensine a lidar com as diferenças. As pessoas mudam, os problemas da vida são complexos, e mesmo que às vezes você não queira, elas afetam você. Elas podem contribuir com você, elas podem fazer com que você venha a crescer e se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Nós chamamos isto de maturidade cristã, de santidade com Deus. Quero convidar você, por favor, a fechar os seus olhos, curvar a sua face nesse instante, ali mesmo onde você está. Eu quero que você pense em algum momento, talvez durante a palavra, o Espírito Santo de Deus pode ter trazido para você memórias em que você já entrou em conflito por diferenças. E que a diferença fez com que você reagisse de forma pecaminosa. Aí já é outra história. Aí não foi o conflito, ali o nosso coração se revela. Às vezes você pode ter disciplinado um filho com ira. Você pode ter se afastado de pessoas porque pensaram diferente de você. Você pode ter se rebaixado à imaturidade de uma pessoa. Você pode ter deixado pessoas no meio do caminho porque foram diferentes de você. Talvez você vai precisar falar com o apóstolo Paulo e dizer: eu preciso voltar lá e dizer que a minha reação foi intolerante. Nós crentes somos acusados, às vezes com razão, de ser intolerante com as outras pessoas. Às vezes nós vemos pecados em coisas que são apenas culturais. E aí nós precisamos aprender a respeitar, a olhar, a amar o outro, a conviver. Quantas vezes você pode não se sentir valorizado porque você nunca estabeleceu fronteiras, nunca revelou o caminho ao teu coração? O apóstolo Paulo faz isto muito bem neste texto. Talvez para você isso é difícil. Talvez ainda o orgulho faz com que você fique preso e diga assim: mas eu não quero ficar mendigando afeto. Isso não é mendigar, é ensinar aos outros o caminho ao teu coração. Amado Senhor, quantas vezes nós pecamos e reagimos de forma não bíblica e pecaminosa a conflitos. Somos intolerantes, Senhor, e não suportamos às vezes pequenas coisas, questões que nos irritam, e deixamos de amar o outro como o Senhor nos ensina a amar. Eu quero, Senhor, implorar diante de Ti o Teu perdão, juntamente com meus irmãos. Às vezes que nós nos afastamos, deixamos de abençoar outras pessoas por causa das diferenças. Às vezes nos tornamos opressores e violentos e abusivos, tentando que o outro seja do jeito que a gente é, que goste do que nós gostamos, impondo, Senhor, a nossa maneira de ver o mundo. E nós Te pedimos misericórdia. Sim, Senhor, nós temos que afastar-nos de tudo que é pecado.
Mas há tantas coisas que nós classificamos como pecado que não é, Senhor. Por isso, Jesus, ajuda-nos a ter a sabedoria para discernir as coisas que não são pecados, as coisas que são difíceis, que levam tempo. Ajuda-nos a valorizar a mudança do outro, a transformação do outro.